Hoje vamos tratar do sistema digestório, responsável pela disponibilização dos nutrientes presentes nos nossos alimentos e que nós utilizamos para a construção dos nossos próprios componentes químicos necessários à manutenção de nossa vida. A função do sistema digestório é retirar do nosso alimento todos os nutrientes aí contidos e eliminar aquilo que a gente não tem condição de aproveitar, os resíduos da digestão. O sistema digestório é formado por um conjunto de órgãos ligados uns aos outros, começa na boca e termina no ânus, e pelas glândulas anexas, que são representadas pelas glândulas salivares, pelo fígado e pelo pâncreas. A digestão se inicia na boca, com dois processos inicialmente mecânicos, a mastigação e a insalivação. A insalivação corresponde ao envolvimento do alimento pela saliva, que contém uma enzima chamada de ptialina ou amilase salivar, que é responsável pela transformação de glicogênio e amido, polissacarídeos, em maltose, disacarídeos, portanto, carboidratos muito mais simples, mas que ainda precisam ser processados mais à frente no tubo digestório. A ptialina age na boca a um pH em torno da neutralidade, entre 6,7 e 7. A mastigação se dá a partir do trabalho dos dentes. Cada dente é formado por uma parte viva, conhecida como polpa, a parte mais interna, onde nós vamos encontrar vasos sanguíneos e nervos, e mais acima, a dentina e o esmalte, ricos em cálcio. O esmalte é uma porção mais resistente, mais dura, mas que mesmo assim pode sofrer com os ácidos produzidos por bactérias que se alimentam de restos de alimento que não são retirados com a escovação. Após a insalivação e a mastigação, o alimento passa da boca para a faringe, que é um tubo curto. Uma válvula conhecida como epiglote fecha a passagem para o sistema respiratório, fecha a passagem para a faringe e permite a passagem do alimento para a faringe e posteriormente para o esôfago. O esôfago é um tubo muscular liso que comunica a faringe ao estômago. O alimento segue pelo esôfago empurrado a partir de um movimento conhecido como peristaltismo ou movimento peristáltico. Também vai ocorrer no estômago e no intestino. A comunicação do esôfago com o estômago se dá através de uma válvula chamada de esfíncter cardíaco ou simplesmente cárdia. O estômago é forrado por um epitélio que apresenta células produtoras de muco, ácido clorídrico e enzimas, dentre as quais predomina a pepsina, que é responsável pela digestão de proteínas. O ácido clorídrico produzido pelas células estomacais mantém o pH em torno de 2. Esse é o pH ideal para a atuação da pepsina. O alimento permanece no estômago de 1 a 4 horas, às vezes até mais, quando o piloro ou válvula pilórica se abre e permite a passagem do alimento pouco a pouco para o intestino. Essa figura nos permite visualizar as células presentes na mucosa estomacal ou mucosa gástrica. As células produtoras de muco, que protegem a parede intestinal do próprio ácido clorídrico aí presente, as células parietais produtoras de ácido clorídrico, a chamada célula principal produtora de pepsinogênio, que é a substância precursora da pepsina, e há também as células pilóricas, ou G, produtoras de um hormônio conhecido como gastrina, que é lançado no sangue. O alimento, após ser processado no estômago, passa a ser chamado de quimo. O intestino delgado é um órgão que tem cerca de 6 metros de comprimento e divide-se em 3 porções: duodeno, jejuno e íleo. A parede interna do intestino delgado apresenta dobramentos que lembram dedos de luva, aos quais nós damos o nome de vilosidades intestinais. Da mesma forma, as células que revestem internamente o intestino também apresentam prolongamentos em dedos de luva, aos quais nós damos o nome de microvilosidades intestinais. Tanto as vilosidades intestinais quanto as microvilosidades têm a função de aumentar a área de absorção desse órgão. Isso faz com que uma quantidade maior de nutrientes possa ser absorvida. O duodeno é a primeira porção do intestino delgado e tem mais ou menos 25 centímetros de comprimento, e aí desemboca a chamada ampola hepatopancreática, que recebe os ductos colédoco, trazendo a bilis, que por sua vez fica armazenada, é produzida pelo fígado e fica armazenada na vesícula biliar, e o ducto pancreático, que vem do pâncreas, contendo suco pancreático. A bilis não contém enzimas, apenas facilita
a ação das lipases pancreáticas presentes, liberadas no duodeno. O ducto pancreático é responsável por encaminhar para o duodeno o chamado suco pancreático, que contém uma série de enzimas capazes de digerir lipídios, proteínas, carboidratos e ácidos nucleicos. No intestino também age o chamado suco intestinal, produzido pela própria parede do intestino, pelas células presentes na parede intestinal. E o suco intestinal, ou suco entérico, ele será responsável, ele apresenta enzimas responsáveis pela digestão de pedaços de proteínas e de carboidratos mais simples. Os 4,5 metros seguintes do intestino delgado é chamado de jejuno. E aí, basicamente, vai ocorrer a absorção de monossacarídeos, derivados dos carboidratos mais complexos, e aminoácidos, derivados das proteínas. O último 1,5 metro do intestino delgado é chamado de íleo, e aí ocorrerá a finalização da digestão dos carboidratos mais simples, gerando monossacarídeos, e de lipídios. Aí continua ocorrendo a absorção de nutrientes. Os principais sucos digestivos que agem na digestão humana são a saliva, que tem como enzima a ptialina. A ptialina age no pH neutro e é responsável pela quebra de carboidratos, de polissacarídeos, no caso, amido e glicogênio, resultando na liberação de maltose, que são carboidratos simples formados pela união de 2 moléculas de glicose. O suco gástrico, presente no estômago, que tem como principal enzima a pepsina, pH de ação é em torno de 2, ela age sobre proteínas e os produtos originados da quebra dessas proteínas são oligopeptídeos, ou seja, pedaços de proteínas com poucos aminoácidos. O suco pancreático, que tem como principais enzimas a quimiotripsina e a tripsina, que são responsáveis pela quebra de proteínas, a amilopepsina, responsável pela quebra de polissacarídeos, RNase, denase, responsáveis pela quebra de ácidos nucleicos, lipase, responsáveis pela quebra de lipídios. Todas essas enzimas agem no pH alcalino em torno de 8, característico do intestino delgado. O suco entérico ou suco intestinal tem como principais enzimas carboxipeptidase e as aminopepsidases, responsáveis pela quebra dos oligopeptídeos, os pedaços de proteínas, resultando na liberação de aminoácidos, dipeptidases, que também resultam na liberação de aminoácidos, as maltases, que quebram maltose, liberando glicose, sacarases, que quebra sacarose, liberando glicose e frutose, além da lactase, que quebra a lactose, liberando a glicose e galactose, agindo sempre em pH alcalino. O alimento, após passar pelo intestino delgado, recebe o nome de quilô. O intestino grosso é basicamente o local de absorção de minerais e água. Aqui nesse órgão nós vamos encontrar uma grande quantidade de bactérias, a chamada microbiota intestinal, que antigamente era chamada de flora intestinal, que é responsável pela produção de vitamina K e vitamina B12, principalmente. Quando você come o que não presta, quando você se alimenta mal, você perturba a microbiota intestinal, que pode comprometer a tua saúde. Inclusive pode gerar ansiedade. Pouca gente sabe que a serotonina e a dopamina, que são hormônios relacionados à satisfação e ao prazer, são produzidos pelas bactérias da microbiota intestinal. O intestino grosso é dividido em seco, que é uma porção mais alargada que o liga ao intestino delgado, cólon, que se subdivide em cólon ascendente, transverso e descendente, reto, ampola retal, e ânus, por onde as fezes são eliminadas. E aí vamos observar como é que é o sistema digestório de alguns outros vertebrados. No caso dos peixes condríctes, os peixes cartilaginosos, o sistema digestório inicia-se pela boca, segue-se por uma grande faringe, onde nós observamos as fendas branquiais, as fendas faringianas. Logo após a faringe, o alimento é conduzido para um estômago, onde ocorre basicamente a mesma coisa que no nosso estômago, digestão de proteínas e lipídios. Depois o alimento é encaminhado para o intestino. No intestino nós vamos encontrar a chamada válvula espiral, que é uma série de dobras circulares que tem a função de aumentar a área de absorção dos alimentos. Tem basicamente a função das nossas vilosidades intestinais. E aqui o fígado, que é enorme nesses animais e que contém uma grande quantidade de óleo, que ajuda na flutuação, já que esses animais não apresentam a bexiga natatória, como a gente viu lá atrás. E aqui nós temos um peixe ósseo, um osteíctide, que tem o seu sistema digestório iniciado também pela boca,
faringe, estômago. Logo depois do estômago nós temos o intestino com os secos, que são a primeira porção, e logo após o ânus. No sistema digestório das aves destaca-se o papo, onde o alimento, que é uma extensão do esôfago, onde o alimento é armazenado por um certo tempo e umedecido. Proventrículo, que é a primeira porção do estômago, onde o alimento vai sofrer ação de enzimas, vai sofrer uma ação química. E logo após o proventrículo, nós temos o estômago mecânico das aves, conhecido como moela. Na moela costuma ocorrer aquilo que não acontece na boca. O alimento é triturado e amassado. As aves costumam engolir pedrinhas, que na moela vai exercer a função que os dentes exerceriam. Aves, como todo mundo sabe, não têm dentes. Após isso, segue o intestino delgado, que desemboca na cloaca, que é um ponto comum ao aparelho reprodutor, digestório e excretor. E encerramos com o sistema digestório de ruminantes, bois, bodes, camelos. Quando o ruminante engole o alimento, ele é encaminhado para uma primeira câmara chamada de pança ou rumen. E aí o alimento sofre a ação de uma série de bactérias e protozoários. O alimento é fermentado e grandes porções de celulose, por exemplo, são transformadas em substâncias muito mais simples. Depois de um certo tempo, o alimento passa então para o barrete ou retículo, onde outras bactérias e protozoários vão agir. O alimento retorna então para a boca, onde o animal ele mastiga novamente. Daí então o alimento segue para o folhoso, onde já ocorre a absorção de água e minerais. O coagulador é muito parecido com o nosso estômago, e aqui vai ocorrer basicamente a digestão de proteínas. Daí o alimento segue para o intestino, que também é muito parecido com o nosso. Bom, deu para perceber aí que a digestão nos ruminantes é bem complexa, né? O estômago é dividido em 4 câmaras, inclusive aí ao longo do processamento do alimento. Em 2 dessas câmaras, no caso a pança, o rumen e o barrete, o retículo, a gente vai ter uma grande produção de metano. Por isso que a pecuária é acusada aí de contribuir fortemente para o aumento da temperatura global. É um erro popular muito comum acreditar que aqueles que fazem mais barulho a lamentarem-se a favor do público sejam os mais preocupados com o seu bem-estar.